Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Joana de Ângeles Encarnados e Desencarnados. Vamos entrando em sintonia com a espiritualidade da casa, uma espiritualidade maior, que prepararam esse ambiente para mais essa manhã de Evangelho e de instrução. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã. Muito obrigado, meu Deus, por tudo aquilo que nos tem dado, pela roupa que nos abriga, pela casa, pela comida que temos, pelos nossos trabalhos, pela nossa saúde, pela nossa família, nossos amigos. Que todos aqueles que se sintam desamparados possam perceber que somos sempre filhos de Deus e jamais estamos desamparados. Sempre temos aos nossos lados os nossos amigos espirituais, os nossos mentores espirituais. Agradecemos a equipe de Joana de Ângeles, que mantém esta casa em padrão vibratório altíssimo, e pedimos que a nossa companheira Araci seja ainda mais iluminada do que já é para a instrução da manhã de hoje, e que todos aqueles encarnados e desencarnados que estão aqui, os encarnados que estão em desdobramento, estão aqui nessa casa, permaneçam aqui, onde serão orientados e esclarecidos. Graças a Deus, graças a Jesus. Tudo bom? Estamos dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, né? É evidente que esse estudo é mais assim um estímulo para a gente estudar de fato, porque meia hora não dá para aprofundar nada, né? Mas é um chamamento para que desperte a curiosidade e o interesse em todos nós, né, de buscarmos o aprofundamento através das outras obras, né, que uma completa a outra. Então, hoje, por exemplo, nós vamos falar de letargia, catalepsia, morte aparente, sonambulismo. São 4 assuntos, né, que só um já levava umas horas. Então a gente pincela, mas o ideal é que cada um possa aprofundar, né? Buscar um complemento nas obras básicas, principalmente nesse assunto aqui, a Gênese, né? E o Livro dos Médiuns. Então, vamos lá. Na 422, começa aqui, né? Letargia, catalepsia e morte. Os letárgicos, os catalépticos, veem e ouvem geralmente o que se passa em torno deles, mas não podem manifestá-lo. É pelos olhos e os ouvidos do corpo que eles escutam. E por que eles não podem se comunicar? É a questão seguinte. E na terceira, Kardec pergunta: na letargia, o espírito pode separar-se inteiramente do corpo de maneira a dar a este todas as aparências da morte e voltar a ele em seguida? Então, as respostas de Kardec a essas questões, né? O espírito ouve, porque é o espírito que ouve realmente. O corpo, ele interpreta, né? E no estado de catalepsia, de letargia principalmente, ele é como se, aí é a parte médica que a gente não entra em questão, né? Mas é como se houvesse um desligamento no cérebro, né? Então eu tinha uma amiga, não sei se você lembra, aquela senhora que tinha uma netinha, desde pequena, ela entrava em estado de letargia. A primeira vez ela tinha 11 anos, estava num trem do Rio de Janeiro para São Paulo. E ela disse ali por perto de Volta Redonda,
qualquer coisa assim, divisa quase, ela teve, né? E todo mundo achou que ela estava morta. O trem parou numa estação, fez descer, botaram numa sala ela em cima de uma mesa, porque não podia levar um defunto, né? E ela disse que ouvia tudo, mas não podia se mexer. Então aquilo traumatizou muito. Ela, quando eu a conheci, ela já era uma senhora, tinha netos e tudo, né? Mas ela falou que é um negócio horrível de se sentir, né? Porque realmente parece que está morto, né? Hoje em dia é difícil, porque tem os aparelhos e os médicos percebem, mas na época de Kardec não tinha, né? Na época de Jesus, então, né? Então, esse estado letárgico, né? Está tudo em câmara lenta, então não há morte. Por isso que Jesus ressuscitou Lázaro, né? Ele não estava morto, ele estava em estado de letargia, né? Então, o corpo é que se comunica. Se está desligado da tomada, não gira, né? Então, o corpo não consegue, né? Na letargia, então, o espírito pode se separar inteiramente do corpo e dar essa aparência de morte? Sim. E ele volta em seguida? Então, aí a gente tem que entender como funciona, né? Muita gente pensa que o corpo, que o espírito está dentro do corpo, né? Como o gêniozinho da garrafa. Na minha época tinha um seriado que tinha o gênio da garrafa, hoje não tem mais, né? Mas era engraçado, porque quando ele estava bronqueado com ela, ele punha ela dentro da garrafa, tampava, né? Punha rolha. Mas o espírito não está. Então o espírito vai usando o corpo, né? Desde o princípio. Aí por isso que eu estava falando no começo, que é interessante buscar entender nas obras básicas todo o processo, né? Então, como que se dá? Por exemplo, tem um livro do Ciapone que chama-se Deus, Espírito e Matéria, né? Então, os três princípios do universo: Deus, matéria e espírito, princípio espiritual. E como que se dá? Então, aquele princípio espiritual, diz Leon Denis, vai estagiando nos reinos mineral, vegetal, animal, até chegar no hominal, até assumir uma consciência, né? Então, todo esse processo, o princípio inteligente vai estagiando e depois esse princípio inteligente se individualiza, né? Que somos nós, e vai usar o quê? Um corpo que é material. Nosso corpo é matéria. O perispírito é semimaterial. Tem matéria do orbe em que ele está, em que o espírito está habitando, vocês vão ver isso lá. Acho que aqui no Livro dos Espíritos também tem. Então, em cada lugar que o espírito vai, ele tem que fazer o seu perispírito com a matéria daquele mundo, senão ele não consegue viver ali, né? A pessoa encarnada. Então, ele é semimaterial. Por isso que ele se comunica com o espírito através da energia mental e se comunica com o corpo através da energia material. Então, entendendo todas essas nuances, fica mais fácil para a gente compreender o que é uma letargia, uma catalepsia. Na catalepsia, Kardec pergunta, e ele mesmo explica aqui depois, né? Há uma diferença, porque na letargia é inteiro, tá? Parece que está morto. Na catalepsia é parte. Então, tinha uma outra amiga em Porto Feliz, que ela tinha, e ela ia se entortando e ficava, mas ela estava consciente. E ela dizia, aí eu quero voltar, faço uma força danada para não ficar assim, mas eu não consigo. É como se uma força me dominasse. Aí muitas vezes as pessoas perguntam, né? É espiritual? Muita gente procura o centro para fazer tratamento para esses problemas, né? E muitas vezes sim, tem um processo espiritual. Mas o processo espiritual, uma obsessão, que é outra coisa, né? Que ela nunca é, digamos, aleatória ou a pessoa não é vítima, não existe vítima, né? Dentro do universo, a justiça de Deus não permitiria. Então, quando um espírito subjuga,
E tem relatos, principalmente na catalepsia, que a pessoa está semiconsciente, ela está se entortando toda, babando e tudo mais, e ela não consegue parar o processo. E muitas vezes eles relatam que sim, tem espíritos obsessores subjugando, hipnotizando, usando do seu magnetismo, né? Mas a obsessão, por incrível que pareça, ela é consentida. Não tem uma obsessão, sabe, só um querendo, eu vou te obsidiar e pá, consegue. Não, porque ele vai buscar em você a arma que ele vai usar. Então, normalmente uma obsessão, ela é fruto de, a pessoa consente por culpa, porque aí a culpa que é um castigo, e nesses casos é um castigo tremendo, já li vários relatos, né? Da pessoa cair no meio da rua e ficar, entende, toda tremendo, babando e tal, e o espírito rindo do lado, e ele consciente que estava sendo subjugado, mas não tem como fazer, e tem medo. Então a culpa, se ele acha-se culpado, não, eu fiz, eu devo para esse cara, né, agora espírito, e ele vai me castigar, não tem o que fazer. Por isso que Jesus fala muito do perdão, do auto-perdão. O perdão liberta a gente, né? E nos livra da culpa, porque você tem o remorso e aí você já está espiando com aquela dor e vai fazer o quê? Reparar o erro, trabalhar no bem para se refazer, se reabilitar diante da lei que está na sua consciência, não é Deus, né? E se não é culpa, o medo também dá muito. Não precisa nem ser um espírito obsessor, qualquer assaltante, se a pessoa tem medo, ele se sente enorme. Quanto maior o nosso medo, maior é o poder que ele vai ter sobre nós, né? A mesma coisa é o espírito. Se tem medo, então ele usa esse medo contra você. E o prazer, por incrível que pareça, o prazer. Às vezes a gente tem um desejo secreto ali que você não quer, a censura não deixa você, mas o obsessor vê, né, percebe, capta e vai cutucar esse desejo. Então, por conta desse desejo, a pessoa começa, porque na verdade, como se diz um ditado aí, é sopa no mel, mel na sopa, qualquer coisa assim. Então, a pessoa queria muito e o outro sugere e plasma as ideias, ele vai e aceita e começa a fazer e fala, mas é um negócio que eu não consigo parar de pensar, porque ele deseja se comprar, está no livro dos Espíritos. Mais da vez você é o seu próprio obsessor, porque você se compra, você gosta do que anda fazendo. Então, nesses casos, o ideal é que a pessoa procure um tratamento médico, né? Sempre, porque a gente está falando de espírito, mas o corpo é matéria, precisa ser tratado também pelas coisas materiais, né? No caso aí, a morte aparente que ele está falando aqui, né? A pessoa tem uma parada cardíaca, não basta só dar um passe, é preciso que alguém faça massagem no coração, dê aquele choque, injeção, sei lá o quê. Adelaide que deve saber bem isso daí, né? Porque só o passe não vai resolver, não é? Então Kardec aqui diz que o magnetismo ajuda muito quando a pessoa está num estado assim de morte aparente, muitas vezes a energia, mas não precisa ser uma espécie de passe, até o interesse de alguém pelo outro, o seu carinho, nossa, não, viva, isso tudo é energia, gente, a gente faz com a mente, né? O corpo expressa, mas muitas vezes você está de longe, você está pensando, desejando bem para alguém, seu pensamento está indo com toda a sua energia, né? Então tem todos esses aspectos quando a gente se depara com uma situação dessa, né? Então, Kardec pergunta, pode-se, através de cuidados dispensados a tempo, renovar os laços que se rompem, devolver à vida um ser que sem esses recursos morreria realmente? Quer dizer, sem o recurso do choque, sem o recurso de um magnetismo
de uma prece, da ajuda espiritual ele morreria? E Kardec diz, sim, sem dúvida. E disso tendes prova todos os dias. O magnetismo é, nesses casos, muitas vezes um meio poderoso, porque dá ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para entreter o funcionamento dos órgãos. Então, o que é a morte, né? Aqui ele diz que, enquanto não há morte, o espírito volta. Por quê? O que seria, mais ou menos, para a gente entender, né? Quem está começando agora. Imagine o espírito, uma pipa, né? E o cordão da pipa e a pessoa que está, a criança que está ali brincando com a pipa, fosse o corpo. Então o espírito está ali, está ligado, tem esse cordão, chamam cordão de prata, cordão fluídico, enfim. Então tem essa ligação, né? Aí vamos supor que a criança adormece, quer dar uma cochilada, amarra a pipa no braço, encosta numa árvore e dorme. A pipa continua ali voando ao sabor do vento, mas está presa. E ele, a criança está dormindo, ela não está fazendo nada na pipa. Então a catalepsia e principalmente a liturgia, né, é mais ou menos assim. O corpo está ali, o espírito está do lado. Mas se acorda, a criança vai dar um chacoalhão na pipa, né? Então, ela voltando, o espírito volta a se expressar através dela. Dá para entender isso? Então, não há morte. Agora, quando rompe mesmo, alguém vem e corta e a pipa vai embora, o espírito sai, vai embora, né? E aí, foi embora por quê? Porque o corpo foi cortado. Então o corpo morre e o espírito sai. Não é o contrário, que o espírito sai e o corpo morre. Então no sono, que a gente vai entrar no próximo capítulo aqui, né, sonambulismo, no sono a gente faz isso toda vez que dorme. Os laços se afrouxam, né? É como a criança que deixa a pipa amarradinha, fica ao sabor do vento. Então o espírito sai. Por que no sonho não é igual ao sonambulismo? Né? No sonambulismo, o espírito está consciente. Ele sai do corpo porque ele quer. E ele usa o corpo, está aqui no livro dos Espíritos, como se a gente usasse uma cadeira, uma mesa. Ele usa como um objeto. Então, o corpo está sob o domínio do espírito, nesse momento, o sonambúlico, né? O sonambulismo. No sonho, não. No sonho a gente vai dormir preocupado, amargurado, com raiva, com medo, com dor. Então, quando você sai, aí Jesus fala assim, né? Onde está teu tesouro, né? Está teu coração. Então, as suas preocupações é que vão direcionar o espírito. Por isso nossos sonhos são confusos. O sonho é do sonhador, como diz muito bem o Adenauer num livro sobre sonhos, né? O sonho é da gente, porque a gente mistura, a gente interpreta, mistura com nossas dores, nossos conflitos. Então o sonho nunca é algo assim 100% real, né? Tem muita coisa que a gente está plasmando, são os nossos monstrinhos de raiva, de ódio, de mágoa, que às vezes, né? Às vezes todos os personagens do sonho somos nós, são projeções nossas ali nos nossos conflitos. Já o sonambúlico, não. Nós fazemos o estudo da medicina espiritual e o Vandir é um médium sonambúlico e a doutora Cristina, ela fica usando o corpo dele durante horas seguidas, né, Chico? 6, 8 horas, entende? Bebe água para o corpo não desidratar. E ele, espírito, está fazendo alguma outra coisa. Ele está do lado. Às vezes fica ali auxiliando o espírito que está se manifestando. Então, na época de Kardec, era comum o sonâmbulo, ele dar receitas, né? Médium receitista, médium sonâmbulo. E qual é a diferença, então, do médium que é sonâmbulo do médium que incorpora? Tem muita diferença, não parece? Porque a incorporação num transe mediúnico,
A gente, quando sente a aproximação, porque como que funciona? Nós somos energia. O corpo é a energia mais condensada. O perispírito é uma energia que tem metade de energia material e metade de energia espiritual. E o espírito é pura energia. Então nós temos essas três coisas, né? Corpo, mente e alma. Então, estamos irradiando o tempo todo. Nós temos, quanto mais potente a mente, a aura do Chico, você chega em Uberaba, você sente, por incrível que pareça, Denise, a gente fazia sempre, a Chico vai sempre o Márcio, né? Você sente, Fábio já foi. Então, aquilo está se irradiando, assim como a potência, né? Trocamos aqui a internet, tem 100 mega, tem agora não sei quanto, quer dizer, é a potência do espírito que se irradia. Por que aqui diz que o espírito não é o corpo? O espírito tem a percepção dele inteiro. Porque a onda, o pensamento do outro, a energia do outro vem e entra, invade seu campo mental. Se interpõe, se justapõe uma com a outra, tá entendendo? Então nós todos aqui, né? Se a gente concentrar a mente na hora da prece, vamos vibrar todo mundo junto, imagina a energia que sai daqui. Entende? Então pode afetar a casa do vizinho, do outro, entende? Então quando o médium incorpora, que não é incorporação, ele está captando o pensamento do espírito, que vem para o cérebro dele, pela pineal, e aí ele vai traduzir de acordo com o que ele conhece. Ele vai fazer as analogias de acordo com o que ele sabe. Agora, o sonâmbulo, quando ele deixa, ele não está passando pelo corpo. É direto, o espírito. Então ele está captando tudo pelo corpo inteiro. Ele não vê, o espírito não vê com os olhos. E na verdade nem a gente, né? Porque o olho capta a luz e vai interpretar, é a mente que vai interpretar o que a gente está vendo, né? Então, o espírito ele interpreta tudo aquilo em volta dele. Então a percepção se expande. Então ele pode, no estado de sonambulismo, ele pode estar vendo outro espírito, ele pode estar conversando, ele pode ser, no caso do médium recentista, era comum a pessoa mesmo não entender de medicina, mas como ele está em desdobramento, o espírito está vendo, vê, por exemplo, nossa, ele está com o fígado ruim, e um espírito do lado que é médico, receite chá de boldo, por exemplo, entende? Então, essa interação no sonambulismo, às vezes a gente vê, nossa, meu filho é sonâmbulo, ele levanta, sai, ele está usando o corpo como a gente pegaria uma cadeira e levaria essa lâmpada, né? Entende? Ele leva o corpo junto, mas ele não está sob o comando do corpo é que está sob o comando dele. Então ele sai andando e não tem consciência, né? Então as pessoas falam, eu estou vendo, meu filho sai da cama, levanta, parece que fala, mas eu não entendo. Não entende porque o cérebro não está realmente recebendo a informação, ele está sendo usado, manipulado. É diferente de quando você está no comando e você interpreta as coisas. Então a comunicação é direta, é diferente, o sonambulismo. Então, o que mais que ele fala aqui, né? O chamado sonambulismo magnético tem relações com o sonambulismo natural? Não, é a mesma coisa. Por que fez essa pergunta? Porque às vezes, hoje em dia é comum as pessoas em alguns trabalhos fazer pulsos magnéticos. No 3 você sai e a pessoa entra no transe e sai. Mas o transe é o mesmo, tanto faz ser da própria pessoa, do espírito, ou ser um transe induzido por um magnetismo, né? Qual é a natureza do agente chamado fluido magnético? É o fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Isso aí, gente, tem que pegar na Gênese, entender de fato o que é o fluido vital. Entende? É a base de tudo que nós temos, né? Essa eletricidade
tem o estudo do Júlio Gelser, ele diz que vida é eletricidade, vida é energia, né? Então, tem todo um tratado que ele fala, né? E qual é a causa da clarividência sonambúlica? É a alma que vê. Por isso que é o nome clarividência, uma vidência clara, sem a interpretação, sem os conceitos ou preconceitos que a gente tem. Porque a mente encarnada, a gente vai construindo nossos ideais, nossas crenças, nossos valores através do dia a dia. Então você vê que o espírito, ele manda no corpo quando ele tem uma ascensão moral grande. Então muitas vezes o espírito domina um problema físico que a mãe, que poderia herdar da mãe, ele bloqueia, porque ele tem uma elevação moral. Quando não tem, né, ele fica mais subordinado ao que o corpo está oferecendo. A mesma coisa é a sociedade, a família. Então há muita influência da família, a situação social, religiosa, cultural, enfim, tudo isso influi, né? E no sonambulismo, o espírito, ele está fora desse conceito, né? Ele vai buscar. Dizem que Flammarion, ele foi o Galileu, não é isso? Fala. Então, na Gênese, você vai ver muita mensagem de Flammarion. E alguns dizem que, na verdade, ele saía do corpo e quem assumia ali era o Galileu. Então, trazia coisas, né, que o Camille Flammarion não sabia, mas as tendências do Camille Flammarion, né, de astrônomo, sempre procurando astronomia, filosofia, ciências, né, e Galileu, né, a gente sabe. Então, no sonambulismo, pode acontecer de você, numa outra vida, ter sido um médico, por exemplo, nesta vida não teve chance de estudar, e no estado sonambúlico você acessar essas informações que são suas, do seu passado, né? Que te ajuda ali. Então é bastante interessante o estudo disso, né? Nos ajuda muito nos dias de hoje a entender muitas vezes as nossas tendências, né? Os nossos desejos, às vezes aquela vontade que a criança tem, já manifesta de querer estudar determinada coisa, assunto ou música, né? Um instrumento, às vezes está ali. Então ninguém se torna assim um Mozart, né? Numa vida, aquilo já vem, entende? E vai aflorando. E no estado sonambúlico é muito mais fácil, porque não tem todo esse conceito que os arquivos da mente da vida atual, que às vezes você vem em espírito com uma determinada crença, mas você está, talvez até como prova, numa família que tem uma crença diferente, e você entra em conflito ali, né? Então, se você se deixa dominar pela crença da família, você acaba deixando de lado a sua, né? E às vezes você faz o inverso, você acaba conquistando aquela família para a sua. Então essas influências vêm do passado, né? E nesse estado de sonambulismo e no estado de sono já é completamente diferente. Então nunca a gente vai poder dar a mesma credibilidade no sonho de um estado sonambúlico, onde você está totalmente livre, e no sonho você está com as influências da matéria. Aqui ele fala de morte, né? Que aí quando morre, os laços se rompem. Mas morrer e desencarnar também não é a mesma coisa, né? A gente pensa que é, mas tem situações, por exemplo, Paulo de Tarso, no livro Paulo Estevão, diz Emmanuel, né, que quando ele se ajeita para ser decapitado, né,
que ele até desculpa e abençoa o carrasco antes, né? Ele já não sentiu, ele já tinha saído do corpo, ele já tinha se desencarnado. Joana de Cusa, nossa Joana de Ângeles, também, quando estava na fogueira, diz, me fugiu o nome dele, Humberto de Campos, ele diz que naquele momento, quando começou a pôr o fogo, Joana se desprendeu e já estava nos braços de Jesus. Ela não sentiu fogo. Paulo não sentiu o impacto, porque muitos espíritos na desobsessão relatam o impacto e aí ele ainda fica preso. Então, o espírito que chega numa desobsessão falando, eu fui, cadê minha cabeça, cadê meu pescoço, ele não desencarnou, ele morreu fisicamente, mas ele continua preso ao corpo, às sensações do corpo. Então não houve o desencarne. E há casos em que o desencarne ocorre antes da morte física, né? Acidentes. Na época do Senna disseram, por aí teve umas psicografias, que na hora do impacto ele saiu. Tiraram ele. Não sei, dizem, né? Então a Vera crê nisso, né? Então, ela leu também um livro, aliás, fui eu que dei para ela o livro, mas diz que ele foi retirado. Ele não sofreu aquele impacto, porque são frações de segundo, mas é tão impactante que a Joana de Ângeles diz que faz no nosso psiquismo como uma chuvarada faz na terra mole, sabe aquele suco, assim, aquilo fica tão gravado que leva às vezes várias vidas a pessoa sentindo aquela morte dolorosa, né? Embora seja muito rápido, mas o tempo do espírito é outro, né? Então aquilo fica, é profundo demais, né? Então você botar e sentir de repente, né? Embora seja, mas toda a energia que ainda está aqui vai gravar, né? No fogo, né? Não pega fogo de uma vez, então aquele calor vai subindo e a pessoa vai registrando se o espírito está. Mas no caso da Joana, já tirou o espírito, né? E muita gente tem essa graça, né, digamos assim, esse merecimento de desencarnar antes da morte, e outros, infelizmente, morrem e não desencarnam, continuam presos aos seus laços físicos, aos seus desejos materiais, aos vícios e tudo mais, né? Então, eu não lembro onde que acabava, porque no 438 está acabando o tempo, né? Então, ele fala da dupla vista, né? Como explicar a visão, a distância em alguns sonâmbulos. O Swedenborg, ele estava num banquete com o czar da Rússia, isso em 1749. Você lembra, Fábio, a data? Bom, mas foi nessa época. E ele entra num transe sonambúlico. Ele tem a vista à distância, não é que ele está, o olho, ele vai até o local e ele relata um incêndio muito grande numa cidade a 200 quilômetros de onde ele estava, em Kiev, né? E acho que foi numa cidade principal lá da Rússia, que não lembro o nome. Então, até vir a confirmação levou horas, porque imagina, naquela época, né, 200 quilômetros a cavalo, dava um tempo, né? Mas ele viu e relatou em detalhes que depois foram todos confirmados. Então, o que houve aí? Ele saiu, simplesmente, com uma pipa, voou, deu bastante corda, né? E ele foi e viu, assim como a gente vê no helicóptero, o congestionamento que tem lá na frente. E fala pelo rádio, não segue por aí não, porque no quilômetro tal, daqui a 20 quilômetros, você vai pegar um congestionamento. Ele está vendo. Então, não é nada sobrenatural nem misterioso quando a gente estuda e sabe como é que é o processo, né? Como o sonâmbulo pode ver através de corpos opacos, também não tem matéria, não tem nada que impeça ao espírito de ver. Então ele vê e passa através de qualquer coisa.
Pode ser no fogo e não se queima, pode ser na água e não se afoga, porque é outro corpo, é outra matéria, né? Então ele diz aqui, Kardec, né? Para o espírito, a matéria não oferece nenhum obstáculo, pois ele a atravessa livremente. Com frequência ele vos diz que vê pela testa, pelo joelho, etc., porque vós, inteiramente imersos na matéria, não compreendes que ele possa ver sem auxílio dos órgãos. Então o espírito realmente não precisa de olho, de tato, de olfato, de paladar, de nada, porque ele vê através de todo o corpo, né? E pois que a clarividência do sonâmbulo é da sua alma ou do seu espírito, por que ele não vê tudo e por que ele se engana tantas vezes, né? Com essa que eu vou encerrar, que o tempo está acabando. Veja bem, por que o sonâmbulo, né? O Vandi, que a gente tem tanta consideração, né, gente? Mas pode se enganar, porque não é um espírito perfeito, só por isso, simplesmente. Primeiro, não é dado aos espíritos imperfeitos tudo ver e tudo conhecer. Sabes muito bem que eles ainda participam dos vossos erros e dos vossos prejuízos. E depois, quando eles estão ligados à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Então a gente encarna e muitas vezes está bloqueado mesmo algum conhecimento que a gente não iria fazer bom uso nesse momento, né? Então fica mesmo bloqueado. Então, gente, por mais que a gente confie no médium, numa informação, a gente tem que passar tudo pelo crivo da razão. A doutrina, ela é racionalista mesmo, é racional. Kardec era o bom senso encarnado, né, como dizia todos. Então a gente tem que estar sempre questionando, buscando, e é isso que vai nos fazer crescer. E cada um de nós vai ter um entendimento. Isso que é bacana na doutrina, porque ela nos dá essa liberdade, essa autonomia de buscarmos a compreensão dentro dos nossos limites, né? Então, qual é a fonte das ideias inatas do sonâmbulo e como pode ele falar com exatidão de coisas que ele ignora no estado de vigília? O inverso do que eu falei, né? Tanto pode ser bloqueado como no estado de sonambulismo aflorar um conhecimento que possa ser útil, né? Como explicar a visão à distância? A alma foi até lá, né? Então, terminando mesmo, né? O sonâmbulo pode ver outros espíritos, com certeza. O sonâmbulo que vê a distância, vê do lugar em que está seu corpo ou o lugar que está sua alma? É lógico que ele vai, né? É a alma que vê, não é o corpo. Sendo a alma que se transporta, como o sonâmbulo pode experimentar no corpo sensações de calor, de frio, do lugar em que se encontra? Porque a alma não deixou inteiramente o corpo. Isso a gente vê na desobsessão, o espírito vem e diz que está com fome, está com frio, está com sede. Porque ele está preso, ele não desencarnou. Então o sonâmbulo está encarnado, está mais ainda preso a algumas sensações que ele vai interpretar como frio, calor, fome, sede, dor, né? Ou prazer, alegria. Sendo a alma que se transporta, como pode, isso aí eu já vi, o uso que um sonâmbulo faz de sua faculdade influi no estado do seu espírito após a morte? Muito. Tudo que a gente faz encarnado vai influir depois, quando a gente desencarnar, tudo. Porque é um conjunto, é a mesma coisa, você faz um estudo qualquer. O Fábio estudou desenho, né, Fábio? Aos 13 anos fez o curso do Arquimedes, que tinha aqui em Itu, né? Isso é útil? É, até hoje, não é verdade? Não perde o seu valor. Então, tudo que a gente fizer de bom, de útil, aqui na Terra, a gente vai levar para o lado de lá, com certeza, né? Então, gente, no próximo capítulo, vai dar continuidade, vai falar do êxtase. Acho que é a Cristina que vai fazer, né? E da vista dupla.
E depois o Fábio vai fazer um resumo teórico do sonambulismo e do êxtase. Se prepare. Tem 3 páginas. Então dá para entender, gente? Então devagarzinho essas pílulas de reflexões, né? São pílulazinhas pequenininhas, igual a que eu tomo para a tiroide, bem pequenininha. Eu fico pensando como é que pode, tão pequenininha, fazer tanto efeito, né? Então é isso, espero que vocês tenham entendido alguma coisa de sonambulismo e letargia, tá? E a gente vai agradecendo a Deus pelo ano. Falávamos que tudo que a gente aprende leva. Esse ano foi riquíssimo de aprendizado. Nós não temos noção do quanto como espíritos aprendemos nesses 2 últimos anos, principalmente neste ano, né? E a gente agradece a Deus por estarmos encarnados nessa época, nesse momento de transição. E a gente agradece a Jesus, lembrando, né, o seu Natal, pedindo a Deus que possamos ter um Natal com Ele, com Jesus. Que Ele possa iluminar nossos corações, né? Fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, para que a gente entre no ano novo com muita confiança nele, que é o governador planetário, confiança nele que está conduzindo os destinos desse orbe. Que tenhamos todo um Natal com Cristo, com Deus, um Natal fraterno, um Natal cheio de esperança, que possamos estar irradiando de nós, através do nosso pensamento, do nosso campo energético, essas ondas de confiança, de fé, de esperança, de gratidão a Deus pela vida, por tudo. E possamos sempre pedir por aquele que necessita, seja em qualquer lugar aqui da Terra, os necessitados, os desvalidos, né, os sem-tetos, os doentes, os enfermos, presidiários, enfim, todo aquele ser que sofre. Que nossa energia possa encontrá-lo como se um abraço fraterno, de acolhimento, de força, de coragem, para que supere os medos e vença a si mesmo, com muita gratidão a Deus. Um bom Natal, gente, para vocês. E Jesus abençoe cada um, seus lares, nossas famílias. E tudo de bom. E até domingo. Domingo é normal, tá? Estaremos aqui, se Deus quiser. Até lá. Um abração para todos.